Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Benjamin é funcionário público e mora no estado de São Paulo. Em 2024, após passar muito mal, ele foi internado. Ele teve de tudo, ele teve trombose, pneumonia, fez hemodiálise, ficou 14 dias entubado, sendo que 4 desses em coma. E ele teve uma EQM pra lá de didática. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas hoje, sendo que a primeira parte às 18 horas e a segunda às 19 horas, com 1 hora de diferença entre a primeira e a segunda. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos conhecer a história dele? Você vai amar. Bom dia, Benjamin. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências que você considere relevante nos contar. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde você está falando e nos conte tudo que você puder, todos os detalhes que forem possíveis. E a palavra está com você e, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, Carlos. Meu nome é Benjamin Chamorro, trabalhei 20 anos funcionário público, Secretaria de Segurança. Atualmente eu atuo na área privada. Eu tive essa EQM faz um ano e alguns meses, né? E no começo eu relutei muito para poder falar. Eu já conhecia o canal, pensei bastante antes de contatar o canal para poder falar. Mas vendo algumas entrevistas, eu vi que tinha um pouco de cada do que aconteceu comigo. E desde já começo a falar. Dia 18 de abril de 2024, então um dia depois do meu aniversário, eu tive um mal súbito, eu tive uma hemorragia interna. Baixou a minha pressão, fui pro banheiro, vomitei sangue. Olhei para minha esposa e falei, chama SAMU, chama socorro, que eu acho que é grave. Eu nunca tinha tido nada desse tipo. Bom, fui socorrido, o pessoal veio de moto, fizeram os primeiros atendimentos, me levaram aí chamaram a ambulância, a médica de pronto já falou, isso aqui não é caso de ir direto pro hospital, e parece que é grave. Então fui pro HC, sou de Ribeirão Preto, tá? Esqueci de falar, sou de Ribeirão Preto. Fui pro HC de Ribeirão Preto, logo que cheguei no pronto atendimento, o médico falou, seu Benjamin, nós vamos ter que entubar você. Vamos entubar porque senão a gente não vai conseguir estancar essa hemorragia, a gente nem sabe o que é. Eu falei, tudo bem. Aí entubaram, agora e meus parentes, familiares falaram, né? Eu fiquei por 4 dias em coma. No 5º dia, os médicos falaram para a família que ia liberar o quarto, a visita, porque eles não estavam conseguindo detectar qual que era o problema, a princípio. Eles só dependiam de um exame. Se aquele exame não desse negativo, já não tinha mais jeito. Mas nesses 4 dias eu fiz 2 sessões de hemodiálise, detectaram uma trombose e a hemorragia conseguiram parcialmente estancar, né? Bom, fizeram o exame para ver se tinha subido sangue para o pulmão. Porque se tivesse sumido bastante sangue não ia ter mais jeito. Praticamente ali eu já estava desenganado pelos médicos tudo. Ele já tinha dado o veredito, que não ia ter como me ajudar. Mas nesse exame que fizeram, verificaram que não subiu sangue para os pulmões, então começaram a fazer uma bateria de medicamento. Nesse meio tempo, eu peguei uma pneumonia, começaram a medicação em cima da pneumonia e da hemorragia. Eu fiquei por mais ou menos uns 18 dias. Desses 18, 15, uns 14 dias entubado. Na segunda semana eles começaram a tirar a medicação aos poucos,
eu comecei a reagir, comecei a respirar aos poucos, sem o aparelho, e só com oxigênio, né? Mas quando eu acordava sonolento. Eu via meus parentes me visitar, né? Minha esposa, minha mãe, minhas irmãs, mas era coisa de... Para mim durava alguns segundos, só via a imagem deles e já dormia de novo. Depois desses 18 a 20 dias eu acordei definitivamente. Mas eu não senti dor nenhuma nesse período, dor física nenhuma. O problema foi a dor mental. Essa dor mental que eu digo, quando eu estava em coma, começava a aparecer as imagens para mim como se fosse flash, em capítulos. Primeira imagem que eu lembro, assim, algumas têm uma sequência e outras não. Primeira imagem que eu lembro, eu estava numa avenida e parei num posto de gasolina, na conveniência com minha esposa, e apareceu algumas pessoas de preto e começaram a alvejar o carro que a gente estava, e naquela hora eu senti que eu tinha morrido. Eu olhei para minha esposa e ela falou: o que está acontecendo? Eu falei: não sei, também não sei. Ao mesmo tempo, eu ouvi uma voz falar assim: ela não. E a imagem se repetiu novamente, a mesma imagem. Só que só eu fui atingido. Ela pegou na minha mão, eu esse pessoal começou a me puxar do carro, e ela puxando minha mão, e eu falei: eu tenho que ir. Ela puxando minha mão para mim, eu falei: não, você não pode ir, você tem que ficar. É comigo. Eu sei que é comigo. Você tem que ficar por causa da nossa filha. E aí, segunda imagem, a terceira cena. Eu apareci em volta de várias pessoas com roupa preta, e essas pessoas me mostraram uma tabela, como se fosse palavra cruzada. Eu tinha que acertar algumas palavras que tinha, completar algumas palavras e números, como se fosse um código. Eu colocava número, eu sabia que eu tinha lembrança de alguma palavra que tinha que se encaixar ali, porém eu não conseguia colocar. E eles paciente comigo, paciente, tenta de novo. Chegou uma hora que para mim isso aí durou o dia inteiro. Eles falaram: não vai dar tempo de levar ele de volta. Aí eu saí já dessa cena. Dessa cena pulou para uma outra cena que eu vi a minha esposa no sofá, definhando, magra, chorando. E depois eu vi a minha filha no futuro, como se fosse um futuro próximo. Como se fosse um recado. Acontecesse alguma coisa comigo, isso está acontecendo com a sua esposa e com sua filha. E eu vi alguns flashes, né, da minha filha no futuro mesmo, de 2, 3 anos a mais. Minha filha estava com 17 anos, né? E eu senti que eram uns 2, 3 anos a mais. E eu olhava para minha esposa e eu pensava que ela talvez não iria aguentar, tinha que ser firme, porque há um ano atrás a gente tinha perdi meu enteado no acidente de carro. E eu pensei: poxa, já perdi o filho, agora no ano seguinte, né, não é justo, né? Mas também não entendia por que eu estava vendo aquela cena. Aí essa cena durou, vamos calcular um tempo assim que eu presumo, umas 1 hora, 2 horas mais ou menos. Mas os flashes que apareciam, eu vendo minha filha, parecia que era coisas de comprimidas, um ano, 2 anos em alguns minutos, mais ou menos isso. Depois dessa cena, eu apareci numa unidade móvel na garagem de casa, onde eu fui socorrido. Falaram assim: ele vai ter que ser tratado aqui. E eu fiquei sendo tratado, eu vi aquelas imagens totalmente lúcido do que estava acontecendo ali. Parecia alguma coisa real mesmo. E tinha uma pessoa
que estava ali, que não era da área médica, não era enfermeiro, não era médico, não era uma pessoa conhecida que estava ali só para me vigiar, para tomar conta, para ver se estava tudo ok. Bom, passaram-se nos meus cálculos, assim, pelos movimentos, pela movimentação, 2 a 3 dias ali naquela rotina. E no final disso, o que aconteceu? Os enfermeiros não conseguiam, não conseguiam me atender mais, por quê? Porque aquela pessoa que estava ali só para observar, ela não deixava mais ninguém se aproximar de mim. Ela atacava as pessoas, na hora que era para dar um medicamento, e eles não conseguiam mais. É como se fosse não sei se alguém já viu aquela imagem que tem quando a pessoa é socorrida e o cachorro fica ali. Ele não quer deixar ninguém se aproximar, ele não sabe que é mais ou menos isso. E essa pessoa ficou possessa e não queria deixar mais ninguém se aproximar, até que apareceu que eu presumo ser a médica, no jaleco branco, perguntando: o que está acontecendo? Bom, nós não estamos conseguindo medicar ele porque ela não está deixando, essa pessoa não está deixando. Só que essa pessoa começava a urrar, dar gritos e de desespero mesmo, quando alguém chegava perto de mim. Aí essa médica, possível médica, falou: tá bom, pode deixar comigo. Ela me levou num canto, como se estivesse empurrando eu numa cadeira de roda ou na própria maca. E ela estendeu a mão em frente da pessoa, que estava possessa já nessa altura, e da mão dela saiu uma luz branca, e como se fosse um escudo. Ela tampou ficou tudo branco na frente dela. Aquela luz tampou toda a visão. E ela fez um símbolo no ar e pronunciou algumas palavras. Para uma oração seria pouco tempo, foi algumas palavras, assim, umas 2 frases, né? O símbolo eu decorei, né? O símbolo seria esse aqui, que eu lembro. Bom, ela feito isso, veio, acalmou, sumiu tudo, sumiu a cena e já pulou para outra cena. Então essa cena de eu ser tratado ali naquele local, na garagem, sumiu. Detalhe, essa médica, essa pessoa, ela tinha cabelo na cor violeta. Esse detalhe foi a primeira coisa que eu vi nela. Bom, passada essa cena, eu apareci numa aeronave. Uma aeronave que tinha sido abatida. Eu não sei se era helicóptero ou se era um avião. Ouvi bastante barulho de tiro quando caiu. A pessoa que estava na aeronave começou a gritar: "Ayúdame, ayúdame", em castelhano. E foi para a porta da aeronave. Quando ela foi para a porta, ouvi os tiros e ela foi, pelos gemidos, ela foi alvejada. Nisso entrou algumas pessoas de farda, que eu creio que sejam soldados, mas umas fardas mais rústicas, umas fardas antigas, não atual. E eu falei: agora eu vou ser o próximo. Só que eles passavam na minha frente, olhavam e não fazia nada, como se eu já tivesse caído e morrido ali, porque eles me ignoravam. E engraçado que nessa cena, aquilo se transformou num telão, como se eu estivesse no cinema olhando aquela imagem, e aquilo ali durou, assim, 2, 3 dias, eu só naquela situação. É como se fosse um videogame, quando ele buga, aqueles videogame antigos, e aquela imagem não fica travada ali. E outra coisa que eu percebi nessa imagem, que eu tenho um shih tzu, tenho um gato em casa, e um labrador meu, cachorro labrador, que morreu faz uns 3 anos. E eles apareciam nessa imagem também, bugada, passando na tela, só a silhueta, preto, indo e voltando. Mas aí eu comecei a ficar desesperado, por quê? Porque essa cena eu estava preso. Para mim eu estou preso no tempo aqui, não consigo sair. Até que eu ouvi a voz da enfermeira me chamando:
seu Benjamin, vamos tomar banho. Nessa altura eu já não sei quantos dias já estava, né? Por quê? Porque a enfermeira me despertou e como eles estavam diminuindo já a medicação, mexendo na respiração, já estava conseguindo respirar aos poucos, né, por conta própria. Então eu consegui ouvir ela me chamar para tomar banho. E ela falou, estamos aqui, eu despertei e ela falou, estamos aqui para cuidar do senhor vai tomar um banho, o senhor vai tomar um remedinho, e eu balançava a cabeça, não. Eu falei, pensando assim, vocês não estão entendendo, vocês não estão me ajudando, né? Eu vou voltar para lá de novo, eu estou preso, não estou conseguindo sair. E, de novo, dormi de novo e já apareci em outra cena. Apareci em outra aeronave, com essa mesma pessoa que estava na primeira aeronave. E a gente estava vasculhando, era um avião, estava vasculhando por dentro, procurando alguma coisa. E até que chegamos num espaço dentro desse avião, um espaço grande, e tinha várias armas, munição. E eu falei para essa pessoa, achamos. Conseguimos achar, porque a gente estava procurando. Nisso ouvimos barulho de tiro fora da aeronave. Essa pessoa de novo saiu na porta da aeronave para ver e ela foi abatida novamente. Só que ela falou em outras palavras. Ela gemeu e eu ouvi palavras em alemão. Pessoas falando em alemão. E eu apareci na mesma imagem, sentado, como se eu tivesse sido alvejado no estômago. E essa imagem também demorou muito tempo para sumir, como se fosse dias parado nessa cena. Depois dessa cena, eu fui, meus parentes foram me visitar e lembro que levaram um tablet para mim, para tentar se comunicar, através do olhar piscando, e não conseguia. Minha mão estava inchada, não conseguia pegar num lápis, numa caneta, não tinha como. Estava totalmente imobilizado ali ainda. Eu lembro que eu consegui escrever uma palavra, ditar uma palavra para minha sobrinha, ilusão. Porque eu queria, nessa palavra ilusão, eu queria falar para ela que, isso aqui eu estou vivendo uma ilusão, estou preso no tempo, eu não consigo sair. Não sei o que eu faço. Então eu estou vivendo numa ilusão. Isso que eu queria dizer, mas não tinha como. Na sequência, minha filha veio também me visitar e não consegui escrever mais nada. Falei assim, bom, para não perder tempo, só escrevi para ela. Consegui escrever, eu te amo, para minha filha, né? É a única coisa que eu consegui escrever. Vinha outros parentes ver, eu só vi o vulto, não lembrava do que eles conversavam, né? Minha esposa eu prestava um pouco mais atenção, porque ela é da área da enfermagem, então ela falava mais ou menos o que estava acontecendo comigo, mas eu não demonstrava nem interesse na hora, porque a minha preocupação era não dormir, era cair no sono e voltar, que para mim a realidade inverteu, a realidade era aquela que eu estava voltando, o desespero, aquela prisão que eu estava preso. Para mim, eu estava num loop. Já estava conformado que aquilo ali era um castigo. Falei, parei no meio do tempo aqui. Numa dessas visões, desses sonhos lúcidos, meus parentes, né, meus familiares me procurando num parque de diversão, chamando meu nome. E eu estava à frente de tipo de uma roleta. Veio um entendimento para mim que se eu conseguisse decifrar os números daquela roleta, eu ia conseguir sair. A porta do parque ia abrir, o parque de diversão, e eu ia conseguir sair daquele lugar. Eu encontrei minha irmã e nós conseguimos digitar alguns números e estava dando certo. A roleta travou, aí ela falou assim, eu vou comprar mais ficha. Eu falei assim, não vai dar tempo, o parque vai fechar. Realmente, o parque fechou,
Ela não conseguiu, eu consegui, comecei a chamar o nome dela, e essa imagem sumiu também. Não consegui sair do parque. Eu lembro que eu tinha digitado 2 números ali, faltava mais 2 números, mais 2 dezenas. O número 22 e o número 69. E não deu tempo dela comprar mais ficha para poder abrir a porta do parque para mim sair. Agora, uma coisa interessante foi que, logo depois de tudo, depois do acontecido, ela me perguntou, assim, em algum dia você me chamou, você gritou meu nome? Eu falei assim, gritei na situação que eu estava no parque e você foi comprar a ficha. Eu comecei a gritar para você ir rápido, para poder dar tempo. Ela assim, porque eu ouvi você me chamar. Você estava lavando o carro e eu vi nitidamente você gritar meu nome. Eu falei assim, interessante que foi realmente, eu fiz isso mesmo. Bom, aí essa cena do parque sumiu. A próxima cena foi que eu apareci dentro de um leito do hospital, só que dentro de uma rocha. Era uma rocha dourada, algumas pessoas de preto também, e eu já estava sendo tratado ali. Presumi na hora que estava sendo tratado por ser aparentar ser hospital pelos equipamentos, né? Eu estava continuava na maca ainda. E eu conseguia ver, antes de entrar nesse leito, eu vi a rocha de longe. Eu entrei na rocha. Consegui ver que era uma rocha oca. Nesse leito apareceu uma pessoa. Eu estava agitado, porque já estava num outro local diferente. Essa pessoa chegou para mim e era uma pessoa conhecida, um conhecido meu. Na hora que eu ia pronunciar o nome dele, ele colocou o dedo na boca e falou silêncio nos lábios, dá para mim ficar quieto, para não falar o nome dele. Aí eu entendi. Agora é para falar o nome dele. Falei, tá, entendi. E ele disse, ó, se você tá aqui, mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu falei, tá bom. E essa imagem já mudou para uma outra cena. Essa cena durava para mim, uma noção de tempo disso aí era 1 hora mais ou menos, 2 horas, né? É a noção que eu tenho disso, são muitos flashes, na verdade, né? Depois dessa imagem eu apareci num salão com 2 pessoas, 3 pessoas, uma pessoa já de idade e mais 2 que parecia que trabalhavam para ele, ou era da mesma pares deles, né? E falaram, toma conta dele aí. E eu continuando deitado, como se estivesse na maca mesmo, e as pessoas ficaram ali como se fosse me vigiando. Aí, num certo momento, eu acabei ficando sozinho e nesse local entrou uma pessoa desconhecida e aparentemente retirou um objeto, subtraiu um objeto dessa sala e sumiu. Aí essa pessoa, que era mais velha, em certo momento entrou e foi procurar o tal objeto e não achou. E falou, onde estava o objeto que estava nesse local? Eles não sabiam responder. Eu falei, mas não falei que era para ficar aqui tomando conta? Levaram os 2 para uma sala e começaram a conversar. E eu sabia que tinha entrado alguém ali e subtraído esse objeto. Eu não sei se isso foi um teste, mas ele começou a discutir e falar de lealdade para essas pessoas. E a punição, aí teve uma punição para uma delas. A punição foi decepar as 2 mãos dela. Então essa pessoa como punição foi isso. Falou lealdade e decepou a mão dela. É assim, não foi perguntado para mim quem foi perguntado para ela. Eu vi que não foram elas, né? Eu acho que eu poderia até ter interferido na hora, né? Mas como não foi perguntado para mim, nunca foi direcionada a palavra, então eu estava numa situação que eu não poderia, fragilidade que não poderia falar nada. Uma outra cena
Eu estava na entrada de um local que parecia um shopping, né? Várias salas, e nessa entrada tinha duas cadeiras. Eu sentei numa dessas cadeiras e as cadeiras eram flutuantes. Começava a me levar por vários locais desse aparentemente shopping, uma sala, um prédio comercial, e me levou até uma sala onde tinha 3 pessoas e uma pequena tela. Nessa tela, eu tinha que digitar alguns números também. Só que do meu lado, minha mãe estava me acompanhando também numa dessas cadeiras. Minha mãe é viva ainda, né? E eu falei para ela: mãe, a senhora não pode ficar aqui. Isso aí é problema comigo. Eu tenho que resolver. Assim que eu falei isso, voltou a imagem novamente, mas eu sozinho, de volta, sem a minha mãe, para o mesmo local. Quando eu voltei para o mesmo local, eu comecei a digitar os números de novo e perguntaram para mim: você lembra os números que você digitou? Eu falei: não. E começaram a conversar entre eles. Pelo que eu percebi, eu fui ajudado. Eu fui ajudado em digitar esses números. Então eles começaram a procurar saber quem foi que me ajudou. Quem ali de dentro me ajudou. E localizaram a pessoa. Trouxeram a pessoa, ela falou: ajudei. Só que a pessoa olhou para mim e falou assim: ó, é por isso que você está passando por tudo isso. Ela falou assim: mas eu não sabia que você estava me ajudando. Ela falou assim: mas eu estava te ajudando. E essa pessoa, levaram ela, e ela ia ser punida também. Ia tomar uma punição por ter me ajudado. Próxima cena. Eu voltei pro leito da rocha novamente. E tinha uma pessoa lá que falou assim: poxa, você voltou de novo? Ah, então sua hora vai chegar. Falou com sarcástico, né? Sarcasmo. E para me dar medo mesmo, né? Aí eu comecei a me debater. Então, falei: então faz o que você tem que fazer logo. Não precisa ficar... Não tem o porquê você ficar me prendendo. Não tô mais com medo. Só quero sair dessa situação. Eu comecei a me debater. Nisso apareceu uma outra pessoa, outra figura, um outro amigo meu, com a figura de um amigo meu, para me acalmar. Calma que vai ficar tudo bem. Não vai demorar muito. E eu me acalmei porque são pessoas que eu confio, né? Eu falei: tem certeza? Tenho. Vai ficar tudo bem. Eu falei: então tá bom. Aí eu fiquei mais um tempo nesse leito e via as pessoas passarem na minha frente, olhava para mim. Todas que passavam olhavam para mim e apontavam para mim. E eu fiquei um dia, 2 dias nesse leito. E a cena mudou de novo, novamente. Novamente eu entrei num local, esse sim parecia um shopping, e eu flutuando de novo nessa cadeira, o maca, só que começou a aparecer várias telas grandes, e uma dessas telas parou na minha frente, e começou a aparecer várias imagens de pessoas nuas, doentes, faltando membros, praticando sexo, mas assim, pessoas se deformando e gemendo, assim, de dor, e pessoas acorrentadas, todas amontoadas. E eu fiquei vendo essa cena por 2 ou 3 horas, mais ou menos. Foi uma cena que marcou bastante, essa passagem, marcou muito. E eu só não entendi o porquê, mas foi me mostrado isso aí, essa cena. Acabou essa cena. Eu creio que cada cena que ia e voltava, eu acho que eu acordava e voltava de novo. Eu lembro da cena acontecer, mas não lembro quando eu voltava. Se era algum parente que ia visitar, eu acordava e retornava. Por isso que tinha essa sequência de quebrar a sequência. Voltei para o leito de rocha de novo. Essa pessoa que falava que ia ficar tudo bem, estava com um papel na mão. E ele mostrou para uma pessoa que parecia ser um
o manda-chuva dali, o encarregado, e mostrou para ele. E ele apontou, falou assim, não, mexe aqui, muda aqui, apontando como se fosse um relatório. Aí ele mostrou para mim, ó, você vai ter que assinar um acordo. Eu falei, mas que acordo? Estamos fazendo esse acordo. Eu falei, tá bom, mas esse acordo vai me liberar daqui? Eu falei, isso vai depender de você assinar. Né? Tudo depende de você. Aí eu perguntei para essa figura que estava representando uma pessoa que eu conhecia, né? Para quem você está trabalhando? E ele falou, para quem manda em tudo. Mas quem manda em tudo? Aí ele falou assim, você sabe quem manda em tudo. E fiquei quieto. Bom, fiquei ali um certo tempo e eu vi ele sentado lá num computador e mexendo no contrato, naquele relatório. Bom, nisso eu fui mandado para um prédio, parecia num prédio, onde existiam várias pessoas de pretos também, e essa mesma figura que mandava em todos, que aparecia em todas as cenas, essa pessoa mais velha que mandava em todos. E uma pessoa foi executada, uma mulher, do meu lado. E eu tinha que ter visto essa cena. Esse prédio eu ficava na cobertura. A morte dela também era, ouvi eles discutindo, foi por causa de lealdade. Eles sempre batiam nessa tecla, lealdade. E eu voltei novamente para a rocha. E eu sentia que essa rocha, cada vez que eu voltava nela, ela estava diminuindo o tamanho. E ela já estava ficando, eu vi que ela era oca, a rocha oca. E ela estava sendo serrada. E cada vez que eu voltava, eu ouvia um barulho da serra cortando essa rocha. E estava mais próximo de mim. Essa última vez que eu voltei, o barulho da serra, serrando tudo, serrando o equipamento, é isso que eu sentia. E estava chegando próximo. Eu falei assim, bom, se ela chegar próximo de mim, eu vou pular nela. Para ver se eu acabo com isso. Não vou deixar, não vou ficar à mercê deles. Mas aí ele me mostrou, falou, tá aqui o contrato. E eu li o contrato, não lembro o que tinha, mas quem me mostrou o contrato foi essa pessoa que eu confiava, né, que não sentia confiança. O contrato é esse. Eu falei, tudo bem. E eu assinei o contrato. Assim que eu assinei o contrato, eu voltei para o prédio novamente, onde tinha uma pessoa que tinha sido assassinada ali do meu lado, da mulher. Os meus sonhos lúcidos, todos os sonhos lúcidos que eu tive durante toda a minha vida, toda vez que eu me senti em perigo, antes da IQM, a vida toda, eu conseguia dar saltos. Toda vez que eu estava em perigo, eu dava saltos enormes, não flutuava, eu dava saltos enormes e conseguia sempre escapar de alguma coisa que fosse me atacar. E nesse processo todo, eu não consegui me mexer. Mesmo tentando, eu não consegui. E coisa que eu fazia facilmente. Durante toda a minha vida, eu fiz isso facilmente. E sabia que estava sonhando. Falei assim, eu estou sonhando, eu sei que eu estou sonhando, então eu posso me locomover, eu posso ir para lá, eu posso ir para cá, só que é limitado. Pensava em ir até em outros lugares, mas para mim parecia que era limitado. Mas nesse processo eu não consegui, esse era o meu desespero, porque eu não conseguia escapar disso. Eu tinha que ficar preso ali, tinha que passar por esse desespero. Então, assinei o contrato, voltei para o prédio, e, por incrível que pareça, eu consegui sair. Eu pulei do prédio. Depois que eu assinei o contrato. Quando eu pulei do prédio, eu falei assim, bom, se eu cair, eu sei que eu vou pular de volta. Porque nesse lugar que eu estou, eu sei que eu consigo me livrar. Ou se eu vou morrer também, não tem problema. Mas eu não posso ficar aqui. Pulei do prédio e comecei a flutuar. Comecei a flutuar em cima da cidade e vi a cidade inteira. Comecei a olhar dos lados e via várias pessoas também flutuando, indo na mesma direção que eu estava indo. Mas eu não tinha controle, a gente estava sendo puxado.
E foi um certo momento que eu comecei a ouvir uma música, um coral, música sacra. E esse som foi aumentando, até que eu comecei a ver uma luz se aproximar, ou eu me aproximar da luz. E essas pessoas que estavam do meu lado também começaram a entrar dentro da luz. Eu parei e elas continuaram. Só que quando elas entravam na luz, elas se transformavam em... pareciam gotas douradas. E era uma luz enorme, uma luz fria, um branco frio. E essas pessoas entravam nela, se assemelhavam à luz quando a mariposa vê que a lâmpada e fica em volta, aquele movimento frenético. Então várias pessoas entravam e se transformavam nessas luzes douradas e ficavam se movimentando. E essa luz parecia um turbilhão. Não tinha um sentido, né, o movimento deles. Dava para comparar com o movimento do elétron em volta do átomo. E eu parei. Eu não entrei na luz. Só que quando eu parei, começou a vir aquele sentimento assim que um bem-estar, uma coisa inexplicável. Eu não esqueci tudo que ficou para trás. Parecia que eu fazia parte daquela luz. Eu não estava vendo mais meu corpo. Parecia que eu, naquele momento, não entrei na luz. Mas só o fato de hoje estar próximo dela, eu já sentia que eu fazia parte dela. Eu falei, cheguei em casa. Essa era o meu pensamento na hora. Era aqui que eu deveria estar. Consegui. Passei por tudo isso, por todo o sofrimento, e consegui chegar nessa onde eu queria, se era que para estar. Mesmo sabendo que eu tinha familiares, minha esposa, minha filha, mas eu tive a compreensão ali, naquele momento, que tudo estava bem, tudo ia ficar bem, que não precisava me preocupar. Olhei para baixo e vi algumas pessoas andando de branco e entrando na luz também. E quando eu fui me aproximando, apareceu um portão na minha frente. Eu já não estava mais na luz. Eu estava a uns 10 metros, mais ou menos, desse portão. E aquele sentimento já tinha... aquele sentimento de liberdade, de bem-estar, já não estava tão latente igual quando eu estava próximo à luz. Bom, fui chegando próximo ao portão, falei, bom, se aqui tem o portão, aqui é o caminho. Nesse exato momento aparece a figura do meu enteado, que tinha falecido há um ano atrás, apontando em outra direção. Ele não falava nada, só apontava com o dedo que era para mim voltar. E apareceu meu pai. Meu pai já ficou na minha frente. Meu pai é falecido, faleceu já em 2008. E ele falou, não, você não vai entrar. Aí eu falei assim, eu vou, pai, vou sim. Cheguei até aqui, eu vou entrar, eu já sei, eu cheguei em casa, aqui que eu tenho que ir. Essa é a jornada. Ele, não, mas você não entende, você não pode entrar ainda. Não chegou a sua hora. Eu falei, não, eu vou entrar sim. E subi os degraus, entrei na frente dele, coloquei a mão no portão. Do lado do portão eu vi aquela luz ainda, só que eu vi um lago, vi um jardim, vi pessoas caminhando até essa luz, mas o portão estava fechado. E eu comecei a balançar o portão, tentando forçar ele para abrir. E eu vi um cadeado, e tinha um cadeado nesse portão. Foi aí que apareceu 2 seres do outro lado, mais ou menos 3 metros de altura, mas só a silhueta. Não via o rosto deles, mas a silhueta. Eu olhei para eles e falei, eu vou entrar. E um deles falou para mim, você não tem a chave. Eu falei assim, então eu vou quebrar o portão. E eles olharam para mim com um olhar de 10, né? Não, você não tenta, né? Mais ou menos isso. E eu forcei e não consegui. Não consegui, virei as costas e meu pai junto com meu enteado não falava nada, mas estava com o rosto sereno. Meu pai estava mais preocupado comigo.
Ele falou assim, eu vou te ajudar a voltar. Eu falei, não, pai, vou ter que enfrentar tudo isso de novo. Eu falei, não, eu vou te ajudar. Só que nessa hora meu pai já estava com uma lança na mão. Eu falei, não, eu te ajudo a voltar. Aí foi aí que eu apareci de novo no leito do hospital. Só que aí já não estava na rocha, que era o leito. Eu estava no hospital mesmo. Mas não totalmente acordado. Eu estava ainda sonolento. Parecia que eu não. Eu via ainda as pessoas gritando, as pessoas sofrendo do meu lado, né, parecia que eu não tinha voltado totalmente para o meu corpo. Não estava totalmente desperto. E eu via as pessoas passando com baldes de órgãos, pedaços de braços, como se fosse alguma coisa ainda tentando me amedrontar. Mas nessa hora eu já não estava, já tinha passado dessa fase de ter medo, porque já tinha morrido 3 vezes. Ali já não para mim já não fazia diferença. E eu falei assim, tá bom, se eu tiver que voltar de novo, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar pular de um prédio, alguma coisa, para tentar voltar, chegar naquela luz novamente. Foi aí que minha irmã chegou, era a hora de visita, ela entrou e colocou a mão no meu braço. Quando ela colocou a mão no meu braço, aí eu despertei. Desses 18 dias foi a primeira vez que eu realmente estava 100% lúcido. E acordei, a primeira coisa que eu falei para ela, eu vi Deus. Porque ainda estava com aquela lembrança ainda do que eu tinha sentido quando estava próximo àquela luz. E ela falou assim, eu pedi muito pro pai te ajudar. Pedi muito, orei muito para ele te ajudar. E eu falei assim, e foi ele que me trouxe de volta. Foi ele que me trouxe, ele me ajudou mesmo. E eu falei para ela, eu vou te falar uma coisa, você foi meu pai. Você já foi meu pai. Essa coisa que veio, essa informação que veio para mim, que a minha irmã já tinha, algum dia já tinha sido meu pai. Mas foi uma coisa tão rápida que em 20 minutos eu estava esperando abrir um leito no hospital, no HC da USP. E ligaram, ó, abriram vaga no leito e você vai ter que ser transportado para lá. Eu falei, caramba, já acabei de acordar, parece que eu tinha que ficar esse tempo aqui e já abriu vaga lá, tá bom, para UTI. Aí chamaram minha esposa, né, para acompanhar. Aí eu fui transportado lá pro HC da USP. E quando eu vi minha esposa, eu comecei a falar dessa experiência para ela. Tinha acabado de falar para minha irmã e comecei a falar para ela. E uma coisa que eu fiz uma declaração para ela, mas foi uma coisa assim diferente. Foi um obrigado, e como eu vi ela naquele momento, como se eu tivesse visto ela em outra ocasião. Assim, eu queria dizer para ela, estamos aqui de novo, mas de uma outra vida. Parece que eu já tinha passado alguma coisa em outra vida com ela. Eu já tive um sonho lúcido com ela, que eu era um soldado e eu estava ferido numa vida passada. E ela estava tomando conta de mim. E ela é da área de enfermagem, assim, coincidiu com esse sonho, né? Isso há anos eu tinha falado isso para ela. Eu tinha sonhado com ela sobre isso, né? Que a gente sempre comenta, né? Será que a gente se conheceu em outra época? Né? A gente sempre comentava, não sei, né? Até eu ter esse sonho lúcido. Então, esse meu primeiro encontro com ela foi assim, foi uma coisa muito, muito, muito forte. E ela preocupada com a minha pressão, não, você não pode se emocionar, a pressão tá subindo, o batimento cardíaco, que preocupada com isso, né? Aí depois eu fui acalmando, depois eu conversei sobre isso com ela. Aí fui transferido para o hospital, lá da USP, aí eu tinha que ficar ali até me recuperar, porque detectaram um tumor. Detectaram um tumor no meu estômago. Como ali é hospital da faculdade, então quando o médico vem sempre os residentes com eles, né? Vem de 8 a 10. E o médico falou, você tem um tumor, você está com um tumor,
é maligno e você vai ter que ser operado. Mas nessa altura eu não estava nem ligando. Eu não. Foi aquele mesmo pensamento. Eu já morri 5 vezes. Nesse tempo que eu fiquei ali, eu já tinha morrido 5 vezes. Então, para mim, não estava preocupado com esse tumor. Porque eu sabia que ia ficar tudo bem. Já tinha essa certeza que estava tudo bem. Agora, um detalhe. Sempre quando vinha os residentes, eu via 2 moças. Uma ou 2 moças ali. E por incrível que pareça, elas tinham o cabelo na cor violeta. E esse detalhe eu perguntei para minha esposa e perguntei para os meus familiares, né? Se é moda, moda, o pessoal aqui está usando agora o cabelo dessa cor e tal. Vocês não repararam? Eu falei, não reparei nada. Mas eu estou vendo mulheres aparecendo com cabelo comprido com essa cor. E elas não chegavam a ver. Não via. Então, elas não tiveram essa informação. É isso que eu comecei a achar uma coisa meio atípica. E teve um outro dia também que já tinha se passado 7 dias e eu já não estava aguentando mais ficar lá no hospital. Porque a cirurgia só ia ser feita depois de ter controlado a pressão, os rins, está tudo normal. E eu já estava reclamando com a minha esposa. Poxa, não estão conseguindo me colocar em ordem já para a cirurgia, eu já não estou aguentando mais ficar aqui. Ela falou, não, mas tem que ter paciência, vou ter que ficar, não tem como. Acabou a visita, ela foi embora e eu pensando, caramba, não dá mais para ficar aqui. Aí entrou uma mulher com a prancheta na mão, com jaleco, lógico, para mim é uma médica, de uns 30 anos, e falou para mim, ó, você está sendo tratado aqui da melhor maneira possível, estamos fazendo o possível para você sair logo daqui, tá? Mas para mim foi num tom como se ela tivesse ouvido a minha reclamação. E eu comecei a olhar para os lados, eu sei que tinha uma câmera lá, né, que é na UTI, então eles têm essa câmera, mas acho que não tinha um áudio, não tem como ela ter ouvido essa conversa. E essa pessoa tinha o cabelo da cor violeta. E sumiu, e eu nunca mais a vi, só uma vez. Nessa altura, eu já conseguia, assim, os sonhos que eu tinha, eu já conseguia me locomover nos sonhos. Conseguia, já tinha saído daquele estado que eu ficava preso na maca. Então eu já conseguia interagir com o que eu sonhava. Por 3 noites seguidas eu sonhei com uma criança de mais ou menos uns 10 anos, que ela corria para o hospital e ela corria assustada. E eu sempre seguia ela. Só que ela estava com o corpo todo queimado e ela sempre se escondia. E nesse terceiro encontro eu consegui pegar ela e peguei ela no colo. Peguei ela no colo e abracei ela e ela se acalmou. Eu coloquei ela no chão e ela foi andando, não correu mais, foi andando, entrou numa sala do hospital e sumiu, nunca mais a vi. E uma outra cena interessante foi uma mulher, na faixa de uns 70 anos, loira, olho azul, ela queria entrar no hospital e não deixava ela entrar. E ela chegava na recepção e falava, não, mas eu já conheço o hospital, eu já estive aqui, eu já fiz parte de alguma coisa aqui, eu preciso entrar, preciso ir num consultório ali, um consultório de número 22. E não, mas você não pode entrar assim, sem mais nem menos, sem autorização. E ela falava, mas eu preciso entrar. E eu sabia que ela era judia. E ela falava que ela não morava no país. Ela já morou, mas ela não morava no país. Atualmente ela estava morando em outro lugar. Mas ela tinha que entrar ali. Teve uma hora que ela olhou no relógio, ela falou para essa recepcionista, não tenho tempo mais para conversar com você, eu preciso fazer uma oração para uma pessoa. E ela mudou a posição dela e ela começou a cantar uma oração, presumo eu que seja em judaico, não sei porquê. Eu sabia que ela era judia. E ela começou a cantar uma oração, e essa oração era para o marido dela, que tinha falecido. Eu lembro do nome Shalita.
que ela ficou por 1 hora cantando, entoando essa oração e foi embora. Aí ela falou assim, amanhã eu venho aqui de novo. E num outro sonho ela apareceu novamente, nesse mesmo horário, novamente, não pôde entrar. E ela falou assim, tá bom, então vou tentar de outro jeito. Ano que vem eu venho novamente, quando vier visitar o meu marido. E foi embora e não se ouviu mais falar dela. E eu não lembro nada, não tenho nada que me ligue a esse tipo de coisa, né? De pessoa. Então são sonhos que começou a aparecer, sonhos lúcidos e atípicos, né, do dia a dia. Uma outra coisa que aconteceu também foi o canto dos pássaros. 5 da manhã, ali a USP é um local, o Hospital da USP é muito arborizado ali, o local parece que o hospital é dentro de uma floresta. Tem lago, era uma antiga fazenda, então é muito, muito arborizado. E às 5 da manhã, os pássaros começavam a cantar. Só que para mim, o som deles parecia um despertador alto, 100 vezes mais alto do que bem no meu ouvido. Todo tipo de pássaro. Eu acordava assim, quase que assustado, por causa do volume. E eu via as enfermeiras conversarem, falar do dia a dia delas, conversando lá no corredor, e eu, antes de dormir também, falei, caramba, como que eu vou conseguir dormir com elas falando tão alto assim? E eu via nitidamente elas conversando entre elas e num volume assim, muito alto, parecia que estava do meu lado. Depois que eu descobri que eu comecei a andar, que eu não estava andando ainda, porque eu fiquei tempo parado só fazer fisioterapia. Que a distância da minha cama até o corredor era impossível ouvir alguém conversar. E por um tempo fiquei ouvindo esses sons alto, muito alto, volume muito alto. Acabou parando. E nesse meio tempo também eu tive muitas alucinações. Aí eu sei distinguir os sonhos lúcidos das alucinações. Eu via, parecia que minha irmã tinha de me visitar uma vez e acabaram de assaltar você ali, vão te assaltar. Eu via gritos. Eu vi meu primo querendo me visitar, mas na verdade era alucinação. Depois eu sabia por quê. A alucinação acontecia quando eu estava acordado, não quando eu estava dormindo. Então, aí eu distinguia. Até que chegou um momento que eu perguntei para a enfermeira, que remédio que vocês estão me dando? Porque vinha aquele coquetel de remédio que ela falou assim, isso aqui é para dor, isso aqui é para o estômago, isso aqui é para dor de cabeça, isso aqui. Eu falei assim, e esse aqui? Isso aqui é morfina para dor. Eu falei assim, vocês podem cortar esse remédio para dor? Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, porque desde o primeiro dia que eu fui internado, desde do HC, lá do centro de Ribeirão até aqui, eu não senti uma dor. Eu não sei o que é a dor física. Eu não senti essa dor física. Então, se vocês me cortar essa morfina, para mim vai ser um favor, porque eu tô começando a ter umas alucinações aqui que, né, não tá fazendo sentido. Aí cortaram essa medicação e aí parou também as alucinações. Bom, passou 10 dias internado, aí me deram alta. Falou assim, você vai embora, você vai para casa e daqui uma semana você volta para fazer a cirurgia. Falei, tá bom. Me deram alta, fui para casa, segui a dieta e eu ia internar no domingo e a cirurgia ia ser na segunda-feira. Numa sexta-feira, eu dormindo, nesses sonhos lúcidos, entrou 2 enfermeiras no meu quarto, arrastando um carrinho com vários equipamentos médicos e medicamento. Só que as enfermeiras usavam roupa antiga, aquele chapéuzinho de enfermeira, aquele chapéuzinho tipo de enfermeira, né, saia, e falou assim para mim, nós íamos preparar você para cirurgia. Eu falei, ok, então tá bom. Entrou eu no quarto de casa. Começaram a mexer lá nos remédios, colocar a mão no meu estômago e aí acabou o sonho. Aí na segunda-feira eu fui internado, fiz a cirurgia, tiraram o câncer, era o câncer 5 centímetros, de 4 a 5 centímetros. 5 dias depois tive alta
E voltou à vida normal. Não tive sequela, não precisei fazer químio, tomar nenhum remédio para câncer. O médico que me atendeu desde o início, quando ele me viu, foi a primeira consulta com ele, ele falou: eu tinha desacreditado de você, do estado que você estava quando chegou. Você já estava do lado de lá, na verdade. Então, ele falou: o médico não é acostumado a falar isso, mas ele falou: mas eu vou falar que é um milagre, foi um milagre você ter retornado. Aí foi isso, aí falou: toca a vida para frente e vamos, né? Aí, a partir disso, eu nunca mais tive nada desse tipo de sonho, né? Referente ao hospital, referente a isso. E a vida foi tocando normal. E ficou a lembrança da luz que eu vi, toda essa lembrança, todo esse percurso que eu fiz. Parecia que eu tinha que morrer para nascer, para viver de novo, porque eu morri 5 vezes. Muito obrigado pelo relato tão detalhado, da forma como nós pedimos. Vamos passar as perguntas. A primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: no e-mail que você me mandou, primeiramente, eu não estou com o e-mail aqui na frente, mas eu li hoje até, você parece ter se dado conta de uma série de coisas onde você... Pela minha lembrança, me perdoe se eu estiver um pouco confuso ao falar sobre o que você escreveu ali, mas parecia que você pedia perdão para algumas pessoas pelo que você fez, pelo que você possa ter feito. Está correta essa minha compreensão? Você poderia falar um pouco sobre isso no início das suas respostas? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Benjamin, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutos. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?